a conduta ética tem uma ética que é pessoal, de você respeitar os seus limites, e que é desde decidir fazer uma maratona, então vou no médico. Acho que a primeira conduta ética com você mesmo tem que ser isso, e com o seu treinador também. Acho que uma das éticas do atleta é respeitar o que o seu treinador fala e fazer tudo o que ele fala, seguir direitinho. E nutricionista também, é mais difícil, né? Há éticas e éticas, né? Tem pessoas que verdadeiramente respeitam o trânsito, e dentro desse respeito é um respeito tão grande que ele acaba atrapalhando o trânsito, entendeu? Trabalhei com loja, fui vendedora, né, durante muitos anos, e a casa tava uma bagunça e tava tudo desorganizado, meu marido me enchendo o saco, meus filhos me enchendo o saco. Eu tive que abrir mão disso. Na verdade eu tenho 2 filhos, então quando nasceu minha segunda filha, eu optei justamente para eu poder fazer meu horário. Então se eu precisar ir na escola eu posso ir, na reunião levar em médico. Se eu precisar parar, eu paro e depois eu volto a trabalhar. Então foi pensando nisso. Nunca cheguei assim e falar, vou crescer, vou ser taxista, mas chegou uma hora, assim, uma fase da minha vida que eu falei assim, nossa, eu vou pro táxi. É a minha cara, eu vou trabalhar com táxi, porque eu gosto de dirigir, gosto de falar com as pessoas. E aí tô me dando bem, graças a Deus. Chegou um dia que meu marido falou, olha, tá difícil, eu consigo levar a casa, consigo levar você, consigo levar as crianças, mas o seu negócio ou ele fecha ou você vai trabalhar. Há uns 2 anos atrás, a gente já previa que alguma coisa podia acontecer, sei lá. E eu tirei o meu condutáxi. Porque ele é taxista há muitos anos, ele é taxista há 17 anos. E então, desde esse momento, eu fiquei com o condutáxi na mão, agora era hora de usar e eu fui. Olha, eu já vim de uma família que é toda taxista, então eu cresci vendo o meu pai trabalhar no táxi, meu pai, meu tio, meu irmão, então foi muito bom, eu já gostava, né? E eu gosto de dirigir, então eu me adaptei muito bem. Acho que não. Passar 5 dias ali, em vez de treinar, você vai passar 5 dias dirigindo No táxi. segundo dia eu quero matar meu passageiro. Primeiro passageiro que entrar no carro... Mas você corre em dupla, você escuta os caras. Não, mas ali, em dupla ele tá dentro do carro, eu tô correndo. Só depois que a gente vai se falar mesmo pra conversar o que aconteceu, algum erro, mas... Ficar o dia inteiro num carro, fora o risco que corre, né? Quanto mais tempo você tá dentro do carro, mais risco você corre. E acidente... Hipótese alguma seria, uma experiência ontem, uma experiência. Eu coloquei no GPS, falou 1h10 para fazer 6 km. Eu parei o carro no estacionamento e saí correndo. Fui lá onde eu tinha que chegar, na Avenida do Estado parada, peguei o que eu tinha que pegar, voltei muito mais rápido do que eu tava dentro do meu carro. O trânsito não me incomoda porque eu não tenho pressa. Quem tem pressa são os passageiros. E se você está atrasado, você vai ter que entender e aceitar que a culpa é sua. Entendeu? Então, como dizia uma ex-patroa minha, senta a bunda na seringa aí, né? Entenda que esta pica é sua. Ela falava assim, era muito engraçada. Porque entendeu? Assume o que você faz. Ou então... Se você tá sempre atrasado, vá a um psicólogo mesmo, porque você tá com problemas. Você corre a mais? Não vou tomar multa, não vou tomar multa, entendeu? Pra quê? Você põe em risco a vida do passageiro, a sua, vai perder sua carteira. Tem bastante motorista de táxi que realmente se acha o dono da rua, né? Ele acha que por ele ser um profissional do volante, ele tem que ter prioridade, não é verdade. A lei do trânsito existe e é para ser respeitada, então todos têm que respeitar.
não é verdade? Mas dentro da cabeça dele, como eu estou explicando, cada um acha que está certo e pensa da sua forma. Então, dentro da cabeça dele, ele acha que ele está certo, que ele tem prioridade, e não é verdade, né? A gente tem que baixar a cabeça na hora que a gente está errado e reconhecer o erro, né? Então, a lei está aí para ser cumprida. Muitas das vezes as pessoas falam que São Paulo é a indústria da multa. Tem um pouco de verdade, sim, mas o motorista também, em si, ele é muito folgado. Eu acho que se não houvesse repreensão por parte da fiscalização, polícia militar, isso daqui seria terra de ninguém, porque já repreendendo e pagando caro com pontuação, com multa, a turma faz. Eu digo isso porque às vezes eu trabalho até 14 horas por dia e eu vejo cada uma no trânsito e geralmente é quem tem carro bonito. Quem tem carro de 200, 300 mil, que pouco está se importando se vai pagar 1.000, 2.000 reais de multa. Geralmente são esses. É o que fala no celular, é que tá mandando WhatsApp no celular, é o que tá travando o trânsito, o que tá atrapalhando, entendeu? E vá buzinar para ele, vá chamar a atenção dele. Você arrumou a briga do tamanho de um bonde. Ainda existe aquela história no trânsito, você não sabe com quem você está falando. Santos, para correr na rua, tem muito atleta que dirige também e respeita. Sabe que o corredor tem que correr encostado nos carros que estão estacionados, tem gente que respeita. Mas tem uns estressados que não tem jeito, tira fina, buzina. É que a gente tem o privilégio da praia também em Santos, né? Eu corro uma parte na calçada e depois eu desço para areia. E aí termina tranquilo. Aí eu acabo o estresse, aí relaxa, né? Já tá do lado do mar. Olha, eu vou ser sincero. Eu já cheguei a fazer treino de 40, 50 quilômetros na esteira, porque você sabe que sair na rua no meio do dia, no meio da semana, vai ser complicado, de trânsito, de segurança, de banheiro, de água, de onde você vai deixar o seu carro estacionado. Então, já fiz isso, estacionar o carro na academia, entrar na esteira, sei que eu vou terminar o treino, vou ter lá banheiro, vou ter água, vou ter segurança, vou ter a televisão lá para ver, tá acompanhando informação e vou cumprir o meu treino, que não deixa de ser igual. No trânsito, assim, a pessoa não tem mais gentileza. Por exemplo, você tá aqui, ó, num cruzamento, numa rotatória, ninguém para. Isso não precisa ser taxista ou qualquer motorista, ninguém para. Por exemplo, você tem que jogar o carro para você poder passar, entendeu? Então, eu acho que, não sei o que tem que mudar aí pro pessoal, assim, ter um pouquinho mais de ética e colaborar, entendeu? Você parar um segundo não vai te atrasar. Eu penso assim, eu paro, entendeu? Porque eu procuro fazer a minha parte, mas nem todo mundo pensa assim, e tá terrível. E principalmente assim, cruzamento, rotatória, avenidas que às vezes não tem um farol ali, você precisa que nas Nações Unidas mesmo aqui, para você entrar. Se você não jogar o carro, ninguém para. Ninguém fala, tem alguém querendo entrar, vou reduzir um pouco ali, né, para dar tempo da pessoa entrar. Não para. Você bate o carro, mas não para. Entendeu? Então, é complicado. Eu acho que deveria vir, já vem, né, porque o pessoal faz um curso preparatório para poder dirigir, mas eu acho que isso é da pessoa, né. Tem muitas pessoas que sentam ali no volante e ela se transforma realmente. Eu peguei uma vez uma passageira que ela falou que ela não dirige mais, ela só anda de táxi. Por quê? Porque quando ela senta ali no volante, ela se transforma. Ela falou, não dá, eu vou morrer, vou ter um infarto, eu fico muito nervosa, não tenho paciência para dirigir. Então são pessoas que já perceberam que não tem uma estrutura para dirigir e optaram de andar de táxi, ou motorista. E como nem todo mundo faz isso, então você encontra uns loucos aí na rua mesmo. Louco mesmo. Pessoa assim totalmente descontrolada. O Sr. Walker mora num bairro tranquilo, de pessoas decentes. Ele é o típico homem comum. Considerado um bom cidadão e de inteligência razoável. É um homem gentil, amável, pontual e honesto. Bom dia, Sr. Walker. Muito bom dia, Sr. Giff. Lindo dia, não é? Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O
O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E de repente ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, um motorista. Hey, Griff! Olha por onde anda, seu idiota! Eu conheço motoristas que são uma pilha. Nervoso, estressado, buzina por qualquer motivo, xinga todo mundo. E eu confesso que eu já passei por essa fase, até porque a idade vai nos ensinando, né? Eu, há 20 anos atrás, eu era um garoto, um bad boy, vamos dizer assim, né? E garoto, todos nós sabemos, é explosivo, né? Ele primeiro faz para depois ver a consequência, né? Então eu era de xingar, puxar o freio de mão. Mas a invertida também que a gente vai levando nessa vida vai nos ensinando, né? Depois você casa, tem filho, aí já começa a raciocinar e pensar diferente, né? Se fôssemos mais unidos, se fôssemos mais gentis, se fôssemos mais educados com os passageiros, uns com os outros, sabe? Poderia ser diferente. Tem gente que tem medo de pegar táxi. Os motoristas, eles não têm qualquer coisinha buzina, qualquer coisinha o povo já quer brigar, descer. Eu vejo muitas vezes, assim, briga no trânsito. Então, assim, como eu sou uma pessoa muito de boa, então eu não tenho problema porque eu falo obrigado, valeu, vou embora, entendeu? Mas a pessoa que é muito esquentada, ela não aguenta. Principalmente no táxi, tem que ser bem calmo, porque senão você infarta. A questão da, vamos dizer, ética e cárcere, tem uma questão por trás, que é a questão da punição, não é? E o problema é essa compatibilidade entre punir e respeitar os direitos e as dignidades, inclusive das pessoas que cometeram delitos, não é? Então começa a discussão, é mais ampla porque ela envolve esses princípios. Uma pessoa que cometeu um crime, ela está sujeita a ser julgada, processada segundo os princípios da lei e ser condenada, não é? Então não há em princípio uma incompatibilidade entre punição e ética. A incompatibilidade existe quando você aplica uma punição de modo arbitrário, não respeitando os direitos de defesa, não respeitando o princípio de que a pessoa é inocente até prova em contrário, não respeitando o princípio que é consagrado também no mundo inteiro, de que aquele que denuncia é que cabe provar a culpa de quem quer que seja, não é? Então, se você olhar do ponto de vista da punição, são esses princípios, quer dizer, a ética está atravessada por essas limitações. Você não pode ser arbitrário na aplicação da punição. Na vida do cárcere, nós sabemos que há regras muito singulares que não são necessariamente as regras que prevalecem na sociedade mais ampla, não é? Quer dizer, a vida no cárcere é uma vida caracterizada muitas vezes pela violência, quer dizer, a privação da liberdade já é um ato violento, não é? Ela coloca as pessoas numa condição, muitas vezes, de viver sobre, vamos dizer, situações muito precárias, né? Do ponto de vista da habitabilidade, do ponto de vista do respeito à mínima privacidade, do ponto de vista da segurança pessoal, não é? Quer dizer, um indivíduo que vive num cárcere, ele tem que ter um aprendizado cotidiano de como preservar a sua vida, não é? Ele pode ser objeto de uma, vamos dizer, de uma vingança, ele pode ser objeto de alguém que, de uma maneira maledicente, o acusou de algo que ele não tem como provar que ele não é autor ou que ele não é culpado, não é? Então, a vida no cárcere é uma permanente, vamos dizer, suspensão de princípios éticos mínimos, não é? Então, como é que você faz? Quer dizer, desde há muito se discute a questão de que esta pena é uma pena, vamos dizer, que de alguma maneira compromete
princípios fundamentais de direitos humanos e compromete princípios fundamentais de ética. Né? A pergunta sempre é o que pôr no lugar. Né? Quer dizer, como você vai punir respeitando direitos fundamentais e respeitando princípios éticos. As sociedades modernas não conseguiram inventar algo novo. Né? Há tentativas, por exemplo, com penas alternativas que não levem necessariamente ao cárcere. Né? Há toda essa, vamos dizer, uma tentativa. Agora, a eficácia delas ainda é muito discutível. Quer dizer, a punição só tem sentido se ela tiver algum grau de eficácia e se ela for aplicada segundo princípios legais e segundo vamos dizer assim, uma intensidade que não comprometa a integridade física das pessoas, a sua integridade moral, a sua integridade psíquica ou coisa parecida. Então eu diria, em síntese, que é muito difícil conciliar ética com cárcere. Em 2010 meu pai faleceu e ele era o cara que eu me espelhava, meu mundo. E aí eu tive um crash forte dentro de mim e eu questionei todos os meus valores, porque eu era uma pessoa workaholic, trabalhava muito, cuidava pouco da saúde. E aí eu fui aos poucos ajustando algumas coisas. Estava no auge da minha carreira, pedi demissão da empresa que eu trabalhava, eu era uma das diretoras. Me separei, mudei de casa e aí de repente eu falei, agora, o que eu vou fazer por mim, Ana? Eu pus na internet, coloquei as provas mais exóticas do mundo. E aí surgiu uma prova e eu falei, cara, eu vou nessa prova, eu vou fazer essa prova e eu vou conseguir recuperar a minha luz, aquilo que eu tinha deixado perdido. Ética envolve até na hora de você escolher a maratona que você vai, de você escolher uma maratona, você sabe que a maratona, a largada é num horário inadequado, mas você vai lá e faz a inscrição porque você quer participar e você acha bacana porque tá indo muita gente. Até na hora da prova, até na hora de você retirar o seu material de inscrição, você fala, pô, olha a camiseta, não é bacana essa camiseta. Você está se inscrevendo por uma corrida, mas você está interessado na camiseta. Aí vai desde do organizador, quando pensa na organização de uma prova, se ele está pensando no comercial, na parte comercial, em colocar uma maratona num horário onde aparece mais na televisão, ou num local onde vai passar e vai ter uma visibilidade maior, ou numa coisa técnica. Bom, o atleta precisa largar num horário bom, ter um percurso adequado, o abastecimento de água vai estar aqui, ali. Hey guys, wave at the GoPro. Was it awesome? Yeah! Yeah! Woohoo! É difícil, porque às vezes o cara chega, ó, tô com pacote pra maratona de Nova York, que daqui 4 meses, quero que você me treine. E nem sempre a pessoa tem condições, né? E aí você fala, vamos lá, vamos tentar, né? Aí você tem que preparar, dar as condições, nas piores das condições, você tem que dar as condições para ele finalizar. E é uma coisa, você não vai atrás de tempo, você tem que deixar bem claro e passar para ele o que ele tem que fazer. Você vai ter que ir no nutricionista, você vai ter que ir no médico. Você põe a responsabilidade nele também, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer mesmo. Passar, eu sou responsável para te passar os treinos, mas você é responsável por fazer isso. Você vai fazer isso? Você tem condições de fazer isso? Se abdicar da família, das baladas, de churrasco. Então você passa, ele te dá um pepino, mas você divide esse pepino com ele, né?
aconteceu? Eu peguei o prospecto da prova, sentei com o Emerson um dia na beirada da calçada, no Ibirapuera, onde a gente treina. Entreguei o prospecto para ele e falei, cara, eu preciso que alguém acredite. Eu preciso fazer alguma coisa que para mim seja impossível, para que eu veja que o mundo mudou para mim, que as coisas podem ser diferentes. Que limite é coisa da minha cabeça, é coisa que eu tô colocando para mim. Então eu preciso que alguém acredite nesse sonho. E ele pegou o prospecto, abriu e falou assim, nossa, vai começar pela mais difícil? Eu falei, a da China. Eu corri a minha primeira maratona, os 42 quilômetros, 195, mais de 5.000 degraus, em cima da muralha da China. Superar, né, assim, o cansaço. Muitas vezes a gente fica muito cansado, entendeu? Eu fico às vezes cansada pra caramba, encosto em algum lugar, durmo um pouco e volto de novo, entendeu? Então, assim, tem muito isso, assim, os dois em comum, né? Você batalhar, correr atrás daquilo que você quer e vencer o seu cansaço físico, entendeu? A gente tem que procurar sempre estar vencendo o nosso cansaço físico. Que a gente não para, né? Eu, pelo menos, assim, eu não tenho horário. Eu corro o dia inteiro. Quando dá, eu paro, entendeu? Mas, inclusive, até minha família cobra muito, entendeu? Mas como, assim, às vezes a necessidade faz com que a gente corra, né, atrás daquilo que a gente tem objetivo. Então, assim, é bem corrido mesmo, não tem horário. Um tempo atrás eu peguei um passageiro, ele tinha 82 anos, e ele falou assim pra mim, jovem, você é bom de matemática? Eu falei, sim. Aí ele falou, quanto é 24 dividido por 3? Eu falei, 8. Ele falou, então, são 8 horas para trabalhar, 8 para descansar e 8 para o seu lazer. Aí eu falei, realmente o senhor tem razão, mas dentro dessa grande metrópole é difícil a gente seguir essa linha, né? Aí ele falou, é difícil, mas não é impossível. Então, quer dizer, eu já estou num começo bom, porque eu tenho me dedicado pelo menos 2 horas. Para mim, eu tenho me dedicado, no sentido de fazer um esporte, um lazer. Pode ser qualquer coisa. O que você se identifica. Tem motorista que no final da tarde, quando o sol baixou, ele para aqui na praça da Charles Miller aqui, ele entra com o carro dele ali e ele simplesmente coloca o calção dentro do carro e ele dá 3, 4, 5 voltas aqui, ó. Depois ele veste a calça por cima e vai embora. A corrida é tão democrática que ela pode ser praticada sem custo nenhum. Eu posso sair correndo agora, sem nada, com a roupa que eu tô, sapato, de tênis tranquilo, ou ela pode ser muito cara. Você correr ao lado do seu personal trainer, com R$150 o valor da hora aula, com um relógio GPS de última geração, ouvindo um iPod de última geração, indo para Nova York, correr a maratona, estando no hotel top. Então ela pode ser barata e pode ser cara. Eu desde moleque, eu sempre gostei muito de maratona, de correr, eu sempre gostei muito de esporte, né? Então eu acho muito bacana, eu já me deparei com maratona, de sair no final de semana para fazer uma corrida, né? Que geralmente eu saio de casa hoje só para atender passageiro quando a corrida é uma viagem para Santos, uma viagem para Guarulhos, né? Alguma coisa desse tipo. Eu acabo saindo no fim de semana para atender esses passageiros. Então eu já me deparei, sim, já me deparei com ciclofaixa, né? Já me deparei com maratona, né? E eu acho bacana, eu acho bem legal. Eu acho que o esporte ele tem que ser incentivado mesmo. É uma pena que o governo em geral ele divulga pouco e ele acaba mantendo pouco, né? Esses esportistas aí. Mas eu acho que são todos vitoriosos. Até pela estrutura que a gente tem aqui,
eles trazer uma medalha dentro do possível e do impossível, né? Porque muitas das vezes a passagem deles é paga por vaquinha que as pessoas fazem, né? Então por trás dos bastidores eles são sofredores como nós também. Eu nunca tinha corrido tanto, eu nunca tinha corrido uma distância tão grande. Eu simplesmente pus uma meta na minha cabeça, ele comprou a ideia comigo, nós tivemos 8 meses para treinar. Alimentação com nutricionista, treino de musculação, enfim, disciplina. E deu certo. E ele foi comigo. Então, esse foi o mais extraordinário, porque ele estava ali. E o olho dele brilhava a cada quilômetro. E a gente ia conversando, ia rolando a prova e foi incrível. O momento mais extraordinário da minha vida que eu lembro, ainda me arrepia, foi depois do quilômetro 30, 32 mais ou menos, que é onde começa a prova realmente do maratonista, porque você já não tem mais perna, você já não tem mais fôlego, a cabeça foi pro saco e é o coração. E eu tinha que subir a muralha de novo, pelo lado mais íngreme. Veja, eu sou pequena, os degraus são desequilibrados. E eu olhei e falei, meu Deus, eu não vou conseguir. E ele falou, vai, agora é a sua prova, se conecte com seu pai. Pense em tudo que você treinou até hoje, nesses 8 meses. Foram 8 meses de... Eu abri mão de muita coisa em função de mim. E subi a muralha. Cada passo que eu dava, ele estava ali. Cada passo que eu dava, ele estava ali. E a gente conseguiu terminar juntos. Na hora que a gente entrou na praça principal, em cima da muralha, eles falaram o nosso nome, né? Ana Menezes e Emerson Bizando do Brasil. E a gente com a bandeira do Brasil atravessando, eu chorei muito, eu gritei muito, eu fui muito abraçada pelos diretores da prova, porque foi uma emoção absurdamente indescritível. Ana Menezes and Emerson Bizando from Brazil.